Nessa noite, nós vamos falar sobre a restauração da realidade interior. Nós sabemos que o Senhor nos tem dado experiências únicas, experiências diferentes, experiências novas. E mesmo nessa realidade tão diferente, o Senhor nos deu meios para nós ainda continuarmos tendo comunhão. No grupo da igreja, toda vez que eu vejo alguém postando uma mensagem de edificação, de encorajamento, toda vez que eu vejo irmãos e irmãs cantando, louvando ao Senhor, suprindo o nosso espírito, quando nós vemos irmãos orando ou pedindo oração, nós realmente nos alegramos porque vemos o corpo funcionando, mesmo no meio dessa situação. E isso é para a glória de Deus. E nós sabemos que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse e ainda está acontecendo. E Ele tem um propósito para nós, que somos a sua igreja, para cada um de nós, seus filhos. Por que nós estamos passando isso? Porque ainda há muitos pontos que Deus deseja operar em nós, e há também muitos pontos que Deus deseja restaurar, não só quanto a nós individualmente, mas também coletivamente. E nesses momentos, são momentos em que o que Apocalipse 2 e 3 dizem por meio daquele versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso tem um sentido muito, muito especial. Por quê? Porque no meio dessa situação, o Senhor está falando de uma maneira forte, intensa. E o Senhor está despertando e preparando o seu povo para a sua volta. A questão é se nós conseguimos ou não aproveitar essa oportunidade para ganharmos do Senhor, porque essa é a meta dele. Esses dias tão especiais podem ser uma bênção para nós, esse é o desejo de Deus, ou pode ser uma ruína para nós, se nós estivermos na carne, em nós mesmos, e não percebendo o que Deus deseja falar e fazer conosco. Agora, na questão desse nosso tema, que é restauração da realidade interior, nós queremos enfatizar alguns pontos, baseado no livro de Neemias. Eu não vou compartilhar sobre o alimento diário, por quê? Porque todos têm o alimento diário, existem aquelas mensagens todo dia e tem grupos de irmãos que estão revisando e tendo comunhão. Eu quero ajudar os irmãos a entrar agora numa realidade. O livro de Neemias é um livro de restauração. Isso quer dizer o quê? Que Deus deseja restaurar e Ele vai fazer a sua restauração. Agora, existem alguns aspectos que são ligados à tomada de posição. E no livro de Neemias, nós sabemos principalmente nos capítulos iniciais, Neemias 1 até parte do 6, até o final do 7 quase, nós vemos ali a restauração do muro, as lutas por isso, as dificuldades, mas que era muito importante os muros de Jerusalém serem restaurados. E para isso, Deus levantou pessoas com tal encargo, e agora eles estão em Jerusalém, na posição adequada, com o que deveria ser restaurado, completamente restaurado. Mas essa era uma restauração mais exterior.
Nós também podemos hoje estar numa base correta, mas nós precisamos olhar a realidade do nosso interior. Então, gostaríamos de compartilhar com os irmãos o livro de Neemias a partir do capítulo 8. E eu vou ler essas porções, porque nesses versículos 1 a 1, nós temos realidades importantes que nós precisamos conhecer e saber, porque Deus quer restaurar dentro de nós coisas ligadas à nossa atitude, nosso coração, nosso desejo. Em Neemias capítulo 8, versículo 1 diz: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Nós vemos aqui o anseio do povo de conhecer a palavra de Deus. Olha esse desejo. E o povo se ajuntou como um só homem. Isso quer dizer o quê? Havia uma unidade e unanimidade nessa posição. Nós queremos conhecer a lei do Senhor. Nós queremos conhecer a palavra do Senhor. Versículo 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Você pode ver, então trouxeram um livro. E esse versículo nos mostra, nos descreve quem eram essas pessoas que estavam ali. Homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Quer dizer o quê? Todos os seus filhos, os filhos que tinham capacidade de entender o que ouviam. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Nós precisamos dar atenção hoje, digamos, em nossas casas. Nós precisamos olhar para os nossos filhos. Eles têm ou não têm capacidade de entender o que eles estão ouvindo? Se eles têm capacidade, eles têm que ouvir a palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é permitir que esses que entendem não participem. Mas aqui nós vemos uma atitude adequada. Homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E preste atenção agora no versículo 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Preste atenção, nesse versículo 3, novamente cita homens, mulheres e os que podiam entender. Isso é muito significativo. 2 versículos seguidos. Preste atenção. Todos nós precisamos ser aqueles que podem entender, capazes de entender. Porque quando Deus fala, é importante que todos entendam. E preste atenção no versículo 3. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles tinham atenção, prestavam atenção. Isso quer dizer o quê? Davam valor
a palavra que o Senhor estava falando. Sabe de uma coisa? Por que estou falando de restauração de realidade interior? Porque muitas vezes o Senhor fala, mas nós não prestamos atenção. O Senhor fala e nós não fazemos questão de procurar entender. Ouvimos simplesmente. Mas Deus queria restaurar a realidade espiritual desse povo que tinha voltado. Eles antigamente estavam longe. Deus os trouxe de volta. Tomaram uma posição correta. Mas, interiormente, havia ainda muita coisa errada. E Deus tem o intuito de corrigir, de restaurar o interior de cada um. E é muito importante, então, nós estarmos atentos à palavra de Deus, assim como o povo aqui estava. Versículo 4, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, acima dele, cita aqui muitos nomes. Agora, olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Na hora que ele abriu o livro, o povo se pôs em pé. Isso mostra o quê? Uma atitude de respeito à palavra de Deus. Dar valor à palavra de Deus. Você sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? Isso faz toda a diferença. Você lê a Bíblia, você quer que Deus fale com você, você tem que ter uma atitude adequada. Tem que ter atitude de respeito. Tem que ter reverência à palavra, porque é a palavra de Deus, Deus vai falar. Então isso é muito importante. Se eu tenho essa atitude no meu interior, Deus vai falar comigo. Todo o povo se pôs em pé. Versículo 6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Preste atenção, eles estavam atentos, eles tinham uma reação. Esdras falou e eles falaram, amém, amém. Está vendo? Essa é uma restauração interior que tem que ter em cada um de nós. Reverência, respeito e atenção à palavra de Deus. Se a nossa atitude for correta, o Senhor certamente falará conosco e nos trará revelação. E isso vai mudar nossas vidas. No versículo 7, eu vou ler a segunda parte. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Então, à medida que Esdras lia e os outros liam, os levitas e os demais ensinavam o povo na lei. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque quando Deus fala, muitas vezes há pessoas que não entendem. Mas nós vemos aqui os levitas e os demais que estão descritos no versículo 7, ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, preste atenção. Deus fala. Agora é importante que todos entendam. Se alguém não entende, tem que pedir explicação. Muitas vezes nós temos vergonha de pedir
explicação. Eu não entendi. Por favor, explica para mim. Isso mostra desejo. Porque é Deus que está falando. Se Deus fala e eu não entendo, eu não posso simplesmente, eu não entendi, deixa para lá. Isso é o quê? É um coração de busca. Se eu tenho esse coração de busca, o Senhor vai se revelar para mim. O que nós não podemos é deixar o falar de Deus passar assim por nós e não produzir nada. E ainda mais, versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha só que coisa, amados irmãos, amadas irmãs. O povo estava ouvindo, a palavra estava sendo explicada e o povo estava chorando. Quer dizer o quê? Eles estavam entendendo, eles estavam recebendo luz. Deus estava falando com eles. Então eles pediram: esse é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Falando, não chore, porque todo o povo chorava. Você sabe, quando Deus fala, nós choramos. Esses dias de isolamento, estou aqui em casa, estou lendo a palavra, e tem porções quando Deus revela, eu choro. Esses dias tenho chorado, porque passei a compreender muita coisa. Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer usar sua palavra para trazer luz, porque nós estamos sendo preparados para arrebatamento. Nós não podemos jogar fora essa oportunidade. Versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então eles falaram: não chore, você tem que ficar alegre. Por quê? Porque o Senhor falou com vocês. Deve se regozijar, deve festejar, e enviem porções para aqueles que não prepararam nada. Aplicando espiritualmente, quer dizer, eu que recebi, eu ganhei. Eu devo ficar alegre porque eu ganhei. E não somente isso, eu devo preparar porções daquilo que eu recebi para dar aos irmãos que não compreenderam, para os irmãos que não têm nada preparado para si, para que possam também se alegrar conosco. Aqui diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, quando o Senhor fica alegre, nós ganhamos força. Estamos hoje vivendo no meio disso tudo. Nós temos um desejo no coração que o Senhor possa se alegrar conosco, com a nossa vida, com o nosso viver, com a nossa busca. E essa alegria do Senhor é a nossa força. E o versículo 11 diz: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Veja, estavam falando, não fica triste, mas eles ainda estavam tristes. Você pode ver aqui claramente que era uma ação do Espírito neles. Porque quando o Espírito nos comove, mostrando a nossa condição, nós nos entristecemos para arrependimento, mas um arrependimento para a vida. E esse arrependimento para a vida vai resultar em alegria.
Olha só o versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Olha só a alegria do povo. Eu fui iluminado, eu compreendi. Deus falou comigo e olha a alegria. Qual foi a última vez que você teve essa alegria? Amado irmão, amada irmã, não é um conhecimento. É Deus falando. E ainda, nós temos mais algumas lições muito importantes. No versículo 13 diz, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Então, olha aqui, eles estavam ali ainda buscando na palavra. Versículo 14, acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Preste atenção nesse versículo. Acharam escrito na lei. Acharam. Algo havia se perdido, mas pelo fato de se aplicarem na palavra, acharam o que havia se perdido. Eles acharam o quê? Que os filhos de Israel deveriam habitar em cabanas durante a festa do 7º mês. Descobriram isso. Isso se tinha perdido, mas eles descobriram ontem. Onde? Na palavra de Deus. Eles descobriram na palavra. E o resultado? Claro, isso é algo importante. É importante para o povo, é a palavra de Deus. E aí, versículo 15 diz, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte trazer ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Eles descobriram. Mantiveram para si? Não. Eles falaram que devia se publicar e fazer passar pregão por todas as cidades. Está vendo? A palavra de Deus é para todo o povo de Deus. Para quê? Para guardar o que estava escrito. Isso é algo muito importante. Agora, olha para o versículo 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Aqui nós vemos a aplicação da palavra em cada casa. Deveriam fazer cabanas. Versículo 16 diz, o povo, saiu pois o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios. E também em alguns lugares públicos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que eles fizeram isso em suas casas. Está vendo? Deus estava restaurando algo que estava oculto na palavra. Eles acharam, e quando isso foi transmitido, eles foram fiéis à palavra, trouxeram para dentro de casa.
fizeram para si as cabanas de acordo com a palavra de Deus. Versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Eles não fizeram só as cabanas só para servir como enfeite. O Senhor tinha falado para que habitassem em cabanas. Não é fazer uma cabana para os outros verem, é para morarem, habitarem. Está vendo? A palavra é dada. Para quê? Para nós habitarmos na palavra. Para que essa palavra seja realidade em nossas vidas. O povo habitou nas cabanas. E olha só, na continuação do versículo 17. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Desde os dias de Josué, eles não faziam isso. Isso se tornou real, porque o povo, cada um, tomou para si a palavra. Houve muito grande alegria quando nós vivemos a palavra. O resultado é alegria. Versículo 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, veja, dia após dia, eles foram ouvindo a palavra de Deus. Aqui, nós podemos ver a questão da restauração da realidade interior, da nossa atitude para com a palavra de Deus. Eu só posso ficar satisfeito se eu compreender a palavra. Os irmãos compreenderam? Eu não posso deixar a palavra passar, ou deixar a palavra assim, não entendi. Você está ouvindo uma mensagem. Por esses dias, né? Nós todos estamos ouvindo mensagens. Qual é a nossa atitude ao ouvir mensagem? Você pode ouvir a mensagem, claro, quando está trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, sua atenção estará dispersa. A palavra chegará, mas você não ganhará muita coisa. Você quer ganhar? Você deve se sentar, parar tudo, se sentar e falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Aí você ouve a palavra. Se eu não fizer assim, se eu estiver fazendo outras coisas, eu vou ganhar algo. Mas não será algo impactante. Porque eu não estou atento somente à palavra. Estou fazendo as minhas coisas, dando atenção a isso e ouvindo algo da palavra. Interessante. Puxa, que bom. Isso é importante. Mas não toca lá dentro, porque a minha atitude não é adequada. Nós estamos compartilhando essas curtas mensagens. Eu tenho recebido feedback do Brasil inteiro. As pessoas dizem:
Eu não tenho tempo para parar e ouvir uma mensagem de 1 hora. Mas eu posso parar tudo para ouvir uma mensagem de 10 minutos. E o que tem acontecido? Muitas vidas restauradas. Muita transformação. Muitos problemas foram então enfrentados e levados diante de Deus. Por quê? Porque deram atenção à palavra. Olha aqui o povo. Esse povo aqui. Um povo com muitos problemas. Mas veja, eles ouviram, eles choraram. Choraram porque compreenderam. E passaram a praticar. Então, a restauração da realidade interior no que diz respeito à palavra. Agora, eu vou falar sobre oração, Neemias 9. A restauração da realidade interior no que tange à oração. Neemias 9, versículo 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Isso quer dizer o quê? Eles se achegaram para oração. Eles se humilharam. Eles não se achegaram ao Senhor para oração, achando que era alguma coisa. Eles já tinham uma consciência da sua situação. Eles tinham ouvido a palavra por vários dias. Veja, eles se ajuntaram com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Olha o versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Eles foram para ter comunhão com Deus. Mas eles não foram de qualquer maneira. Eles se apartaram de todos os estranhos. Se apartaram daquilo que podia afastá-los de Deus, que era um problema que eles sabiam que não agradava a Deus. Olha a atitude diante da oração. Muitas vezes falamos, parece que o Senhor não me ouve. Mas acontece, com que atitude nós vamos diante do Senhor na oração? Achando que somos alguma coisa? Achamos que Deus é nosso servo, tem que fazer o que nós queremos? Ou nós nos achegamos a Ele? Ele é Deus. Eu sou um pecador. Que graça ganhou. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles se puseram em pé para confessar. Não somente de si, eles falam a iniquidade de seus pais. Por quê? Porque eles estavam praticando aquilo que tinham recebido de seus pais. E olha o versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. Em outra 1/4 parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus.
Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção a esse versículo. Aqui tem algo de um grande significado. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Olha só, eles gastaram a quarta parte do dia para ler a palavra. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Isso aqui tem muito significado. Quarta parte do dia para leitura. Quarta parte para confissão e adoração. Isso quer dizer o quê? Que o tempo que eles gastaram na palavra, produziram nele uma reação que durou o mesmo tempo da leitura. Isso quer dizer uma reação condizente com o que ganharam na palavra. Por exemplo, se eu li a Bíblia por meia hora, vai gerar em mim uma confissão por meia hora. Confissão e adoração. Isso é muito importante. A questão é que quando nós nos acercamos a Deus na oração, nós vamos ainda vestidos e cobertos com nossas próprias justificativas, nossas razões. Nós não vamos nus diante do Senhor. O Senhor sabe da nossa condição, mas nós nos acercamos a Deus cobrindo-nos, não querendo que Deus veja certas coisas, ou não tratando com coisas que deveriam ser tratadas. Olha aqui, a leitura da palavra, o contato com a palavra de Deus gera confissão e gera adoração. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse período que estamos neste distanciamento social, nós temos muito tempo. Eu quero fazer uma pergunta. As suas orações durante esse período de tempo estão durando mais tempo ou não? Deus quer restaurar a realidade interior da oração, não somente da palavra, mas também da oração. E o versículo 4, no final, diz: se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Daí eles começaram a orar. Começaram a orar. O que disseram? No versículo 5, a partir da metade diz assim: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Você pode ver, amado irmão, amada irmã, que eles começam a oração colocando Deus no lugar de Deus. É uma lição que devemos aprender. Ele é Deus.
nós vamos ter comunhão com Deus. Então, o início dessa oração, eles colocam Deus no lugar de Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima sexta-feira. Porque nós vamos entrar agora num trecho bastante longo da história do povo de Israel. E aqui nós temos que ver as lições de oração dentro dessa história. Isso vai levar muito tempo, por isso eu nem vou começar. Nós vamos continuar na semana que vem, na próxima sexta-feira. Mas eu espero que todos nós tenhamos tocado. Deus quer restaurar a nossa realidade interior, no que diz respeito à nossa atitude para com a palavra de Deus e a nossa atitude quanto à oração. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.